Hi folks, eu sou o advogado Willer de Siqueira. Olá, sou Mara Pessoni, estamos aqui no programa Estados Unidos pela Porta da Frente, da Metrópole News TV. Exatamente, sempre trazendo as últimas notícias sobre imigração para os Estados Unidos e como fazer isso legalmente. Exatamente. Vamos falar de quê? O que nós nos comprometemos semana passada? Nós nos comprometemos a dar as últimas notícias, o que Donald Trump iria fazer nesse final de semana. Mas não fez, graças a Deus. Aleluia, porque quando ele faz alguma coisa é ruim. Exatamente. Então, Donald Trump havia anunciado que ele mexeria nos vistos L, H1B e vistos de trabalho. Mas ele não anunciou nada. Por quê? Porque vazou a notícia e eu acho que ele teve preocupação suficiente com as manifestações nos Estados Unidos e deixou isso para depois. Então aí a gente vai falar de... Antes da gente falar de asilo, que nós mudamos totalmente a nossa pauta de hoje, queremos dizer para vocês que a imigração americana está a pleno vapor. Exatamente, a imigração americana abriu novamente suas portas no dia 4 de junho. E estão trabalhando com toda a força, a pleno vapor. Exatamente, trabalhando muito, muitas RFEs já chegando de processos, muitos processos sendo aprovados. Isso é que é o bacana, porque quando eles voltam com força total, apesar de que, como nós falamos semana passada, a imigração está sem dinheiro. O USCIS é um órgão independente do governo americano, ele sobrevive com a própria renda dele, né, que são o fluxo de dinheiro do USCIS é o dinheiro das taxas que os imigrantes pagam. E como houve uma diminuição de processos de imigração, caiu um pouco essa renda do USCIS, esse faturamento. Mesmo com essa queda, o USCIS, o diretor foi até o Congresso pedir dinheiro emprestado, ainda não foi liberado esse empréstimo. Mesmo com isso, eles estão trabalhando a todo vapor e os processos estão andando mesmo. Isso a gente sente nos nossos processos. Nós temos muitos processos em andamento no escritório e todo dia está chegando notícia dos nossos processos. Vale a ressaltar que quando o diretor do USCIS foi até o Congresso, ele fez uma proposta: por favor, nos emprestem dinheiro que nós aumentaremos as taxas em 10% para pagar de volta. Ou seja, nós estamos esperando agora um aumento de 10% no valor das taxas. Então, se você estava procrastinando para começar o seu processo, comece antes dos aumentos. Correto? Porque na verdade assim, sempre tem aumentos de taxas. Quando tem aumentos, é na virada do ano fiscal. O ano fiscal vira em outubro. Setembro finaliza o ano fiscal e começa em outubro. É diferente do Brasil. O ano fiscal do Brasil é de janeiro a dezembro. Né? Nos Estados Unidos, não. É de outubro a setembro do ano seguinte. Então, normalmente, quando tem um aumento, é em outubro, né? Seria agora em outubro. Mas talvez esse aumento vai ser antecipado. Então, é bom que quem está com a ideia de protocolar um processo de imigração se antecipe também para ganhar, porque esse aumento provavelmente vai ser em torno de 10%. E 10% em dólares é muita coisa. Exatamente. Então, aguardamos você que tem um processo para começar, para assim irmos adiante. Vamos falar do assunto da semana, que foi Sarah Winters, a brasileira que faz o quê, Mara? A Sarah Winters, acho que todo mundo sabe quem é, né? É essa menina rebeldinha aí que está querendo chamar a atenção, é a líder dos 300, que eu não sei o que eles fazem direito, que ela adora criar atritos, criar reboliços aí, atacar. Ela se diz defensora do Bolsonaro, mas, no entanto, o que ela defende mesmo é meio que ela tem um posicionamento um pouco mais radical do que o próprio Bolsonaro, né? E ela teve uma atitude, ela liderando esses 300 aí, ela teve uma atitude meio assim, muito extremista recentemente, né? E o STF exigiu uma investigação, se eu não me engano foi o ministro Alexandre de Moraes, exigiu uma investigação sobre ela, que inclusive agora finalizou com a prisão dela ontem, né? Mas antes disso ela foi até a Embaixada Americana pedir asilo. E aí? Bem, ela contratou um advogado
foi até a porta da embaixada americana, bateu e pediu asilo político. E o que ela fez foi não seguir as regras do governo americano para asilo. Ela bateu na porta com um advogado não preparado, totalmente despreparado, e pediu asilo. O embaixador foi até a porta e foi ouvi-la, foi ouvir a Sarah Winters. E o embaixador veio e não tinha nada na sequência correta de um pedido de asilo, porque Sarah queria entrar para dentro da embaixada e continuar os mesmos atos que fazia. Ou seja, disseram, ei, wait a minute, para um momento. Se você vai entrar como uma asilada, tudo muda, quem manda somos nós. Tem regras. Né? Exatamente. Tem regras. O asilo político é um sistema de proteção. Aquela pessoa que está pedindo asilo é porque ela está sendo perseguida, né? Então, a partir do momento que um país dá esse asilo, aquele país a protege, né? Porque dentro de uma embaixada é um território daquele país. Por exemplo, o Brasil não pode entrar dentro da embaixada americana. É território americano ali. Além do mais, para se conceder o asilo, existem formulários. Nós, advogados de imigração, trabalhamos com formulários, é o estilo da lei americana. Tudo se existe um formulário para tal coisa. E ela não portava os formulários corretos, possivelmente a advogada dela nem inglês falava. Então ela não tinha os formulários. Nós, do Law Office of Wheeler de Siqueira, somos contra asilo. O pedido de asilo, por quê? Porque 99,9% dos asilos são negados. Primeiramente, porque não são bem embasados. Segundo, porque são feitos aleatoriamente invenção. O que Sarah Winters deveria ter feito? Primeiramente, ela deveria ter coletado toda a documentação que ela estava sendo perseguida politicamente, com notícias de jornais, notícias de televisão, de internet. Ela deveria ter procurado um advogado de imigração americana, colocado isso num pacote, pegado um avião e ido para os Estados Unidos, entrar dentro dos Estados Unidos e aí sim pedir asilo. Aí sim, é diferente, né? Ela seria aceita dentro dos Estados Unidos para até que houvesse um julgamento. Uma corte. Uma corte, porque asilo vai para a corte, o juiz tem que julgar. Ou seja, estava despreparado e hoje está na cadeia por despreparo jurídico. Foi um total despreparo, né? Despreparo dela como ativista, né? Que ela se dizia ativista, e despreparo do advogado que não soube orientá-la bem, né? E aí, semana que vem, nós vamos falar do quê? Olha, vamos falar de visto de turista, que a gente... A gente ainda não falou, né? Não que falou, é o visto vamos falar, se nada acontecer. Se o Trump não fizer nada, vamos falar de visto de turista, vamos falar de como solicitar um visto de turista, porque o que acontece? A maioria das pessoas tem visto de turismo negado porque não soube solicitar esse visto corretamente. O que precisa, o que exige, quais são os documentos que deve levar, né? Como se portar diante de uma entrevista de visto de turista. E às vezes o visto de turista não é para você. Ontem nós estudávamos, conversávamos no escritório, um visto de um dentista que iria para um congresso, pediu um visto de turista e foi negado. Então, quando foi pedido o visto correto, que era para ir a um congresso, foi aprovado. Exatamente. Então a gente se vê na próxima semana. Bye bye. Até lá.